Boa tarde, pessoal de cálculo. Hoje, pessoal, nós queremos avaliar o valor do limite trigonométrico fundamental. Veja, é um limite super importante para qualquer área científica e tecnológica. Bom, esse limite, ele compara o valor do seno com o valor do ângulo sobre o qual atua o seno quando você tem valores pequenos do ângulo. Quando o ângulo ele vai para um valor bem pequeno, tendendo a zero. Bom, as justificativas do porquê deste limite, existe uma referente às aplicações, que eu não falarei neste vídeo, e a outra justificativa se refere à resolução de limites envolvendo funções trigonométricas, quando o ângulo vai para muito pequeno. Normalmente, o valor desse limite ele é útil para resolver outros limites. Bom, então eu quero saber o que acontece com o seno dividido pelo próprio seno de um ângulo dividido pelo próprio ângulo. Lembrando, o ângulo em radianos, à medida que esse ângulo vai diminuindo, ele vai tendendo a zero. Bom, para avaliar isto, nós necessitamos de um pouco de geometria plana. Isso mesmo. Veja, eu tenho aqui à esquerda, repare, eu tenho esse triângulo verde. Repare, eu tenho um triângulo verde, eu vou até destacá-lo aqui. Bom, aqui é um triângulo verde. Ele está tingido de verde escuro, mas é só para vocês visualizarem. Então aqui você repara neste triângulo verde. Esse triângulo ele é isósceles, quer dizer, dois dos lados têm comprimento equivalente. O comprimento deste lado é 1 e o comprimento deste outro lado é 1. E, bom, cada um desses lados valendo 1, que são segmentos de reta, entre os segmentos de reta eu tenho o ângulo θ. Olha ele aqui. Bom, olha o artifício geométrico. Fora isto, pessoal, eu desenhei também aqui. Esse triângulo ele está contido dentro de um setor circular. É como se fosse um pedaço de pizza. Repare, o setor circular ele está aqui, ó. Ele é algo. Deixa eu tentar desenhá-lo para que vocês o visualizem. Ele é algo aqui assim. Contém o triângulo. Bom, aqui é um pouco difícil contornar o desenho, mas repare. Olha só. É esse setor circular aqui. Se você pegar o círculo e repartir em fatias, pessoal, aqui, uma fatia dá o setor circular. Então, o triângulo está dentro do setor circular.
Olha aqui um pouco do setor circular saindo para fora, em amarelo aqui. O triângulo, a área do triângulo verde é menor do que a área do setor circular. Bom, fora isto, pessoal, eu posso colocar o setor circular dentro de um triângulo retângulo. Veja, eu tenho o triângulo verde. Se eu continuar a traçar uma continuação do lado, olha esse lado do triângulo isósceles, eu vou continuar a traçar uma reta aqui para completar um triângulo maior, pessoal. Olha só, eu vou fazer um triângulo maior aqui. Só que no caso, propositalmente, ele será um triângulo retângulo. Essa base do triângulo verde será a mesma base do triângulo retângulo maior, que conterá tanto o triângulo verde quanto o setor circular amarelo. Aqui eu estou contornando o meu triângulo retângulo, que contém os dois aqui. É na continuação das outras duas figuras. Bom, eu espero que dê para vocês enxergarem. Bom, aqui inclusive, repare, se eu continuo aqui, bom, esse triângulo maior, ele é retângulo, pessoal. Lembrem-se disso. Porém, tanto o triângulo verde, que é o menor, quanto o setor circular, quanto esse triângulo retângulo maior, que contém as outras duas figuras planas, estas três entidades planas, elas possuem em comum esse ângulo θ aqui, pessoal. E todas elas têm uma medida comum, que é essa base igual a uma unidade. Bom, fora isso, isso é o que temos para agora. Bom, nós temos que reparar uma outra característica aqui, pessoal, que é a seguinte. Esse triângulo retângulo maior, repare, ele tem um certo lado que é 1, e se você quiser, você pode escrever quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, esse triângulo gigantesco aqui. Eu vou desenhar, olha só, o comprimento da hipotenusa. Porque, veja, você já tem um lado igual a 1 e você tem o ângulo θ. Essa hipotenusa, nós podemos chamar essa hipotenusa de H, se nós quisermos. Quanto que ela vale? Repare, o cosseno deste ângulo, vamos escrever aqui, o cosseno do ângulo θ será igual ao tamanho 1, bom, é igual cateto adjacente dividido por hipotenusa. A hipotenusa é esse H. E o cosseno é deste ângulo θ. Bom, essa hipotenusa pode ser escrita em função do ângulo agora. É só isolar o nosso H. Então, o H, quanto é que ele vale? Ele valerá 1 dividido pelo cosseno do ângulo θ. Olha só, 1
dividido por cosseno de θ. Cosseno do ângulo. Bom, até aqui nada demais. Olha as informações. Esse limite, pessoal, eu farei fazendo através de uma comparação das áreas entre as três figuras aqui. Por qual razão eu vim calcular essa hipotenusa? É para que eu tivesse dois lados do triângulo grande, esse triângulo gigante aqui. Porque repare, o triângulo menor verde, eu tenho informação de dois lados e um ângulo. O triângulo maior, eu queria ter a mesma quantidade de informação. Eu já tinha um lado, já tinha um ângulo, agora eu calculei o outro lado para fazer um comparativo das figuras planas, depois através da conta de áreas. Bom, qual é a outra relação geométrica útil aqui, que eu vou usar daqui um pouco? Eu vou usar uma relação geométrica que é a seguinte, pessoal. Quando nós temos um triângulo, olha só, eu vou desenhar um triângulo aqui. Se eu tiver informação, olha, reparem bem isso, pessoal. Se eu tiver informação do comprimento de um certo lado, olha só, um comprimento L1. Se eu pegar informação de um comprimento L2 do triângulo, e se eu tiver, reparem bem, pessoal, um ângulo aqui, podem chamar este ângulo, sei lá, pensem aí numa letra. Vamos chamar este ângulo de alfa. Olha só, a área deste triângulo, pessoal, a área do triângulo, ela vai ser igual ao produto de um lado L1 ao produto do lado L1 multiplicado pelo lado L2. Isso, pessoal, os dois lados multiplicados pelo seno do ângulo que está entre os segmentos de reta que compreendem L1 e L2. Basicamente isso. Então, você multiplica pelo seno do ângulo, é o seno de alfa. Mas veja, essa área, ela é L1 vezes L2 vezes o seno dividido por 2. Esse resultado, ele vem lá do ensino médio. É possível provar que a área ela é obtida através desta fórmula. Esta fórmula é facilmente demonstrável, mas não é objetivo nosso agora. É um resultado que nós vamos utilizar. Porque repare, o triângulo verde, nós temos um certo lado, outro lado e o ângulo compreendido entre os segmentos de reta correspondentes a estes lados. Da mesma forma, no triângulo azul, nós temos esta informação. Bom, então, só recapitulando, pessoal, nosso grande interesse aqui é o cálculo deste limite.
E nós faremos isso através de um comparativo entre as áreas. Será uma obtenção de limite por uma via geométrica. Então, vamos a outra lousa. Bom, repare, aqui, pessoal, nesta outra lousa, o que eu quis fazer? Eu quis separar as três figuras geométricas com as quais nós estávamos operando na lousa anterior. Repare, aqui eu tenho aquele triângulo menor. O triângulo menor, ele estava dentro do setor circular. E o setor circular, por sua vez, ele estava contido no triângulo retângulo azul, que era o triângulo maior. Aqui eu tenho, olha só, o raio do setor circular, o ângulo que é compartilhado pelo triângulo menor, tem os lados do triângulo menor e também os lados do triângulo maior já calculados, cada um era dado e o outro foi calculado em função do próprio ângulo θ. E o que nós sabemos destas figuras planas, pessoal? Nós sabemos o seguinte. Veja, essa área aqui, eu vou chamar ela de área da primeira figura. Essa área, a área desta figura, ela é menor do que a área da segunda figura, pessoal. Olha a área, eu vou chamar de área número 2 romano aqui. E essa área dessa figura plana, deste setor circular, é menor do que a área da terceira figura. Olha que coisa curiosa isto. Nós podemos falar que a área deste triângulo é menor do que a área do setor circular, que é menor do que a área do triângulo retângulo, que era a figura maior. Bom, agora eu farei uma... Bom, digamos assim, eu enunciarei uma sentença que também é válida geometricamente e do ponto de vista das desigualdades. Por quê? Veja, se eu tenho... Veja só. Essa área número 1, ela é menor do que a área número 2. Porém, pessoal, nós podemos, sem nenhuma perda de informação e sem alterar a geometria também, nós podemos dizer o seguinte, que esta área número 1, ela é menor, com certeza isso aqui está correto. A área 1 é menor do que a área 2. Porém, você também pode dizer que a área 1 é menor ou igual à área número 2. Você pode falar isso, é menor ou igual. Nós sabemos que é menor, mas também é correto dizer que é menor ou igual. Destas duas opções, menor ou igual, nós sabemos que é menor. Mas você falar que é menor ou igual também é uma verdade. Assim como se a gente tivesse o número 1 e o número 2, você pode falar sem prejuízo, você pode falar
o número 1 é menor ou igual ao número 2. Isso é verdade. Nós sabemos que o número 1, ele de fato é menor do que o 2. Mas também é verdade você estabelecer esta sentença, pessoal. Então, tá tudo ok você dizer que uma área menor, ela é menor ou igual a uma área que é maior. Bom, da mesma forma, pessoal, eu posso dizer que a área número 2, ela é menor do que a 3, mas também é verdade que a área número 2, ela é menor ou igual à área número 3. Ou seja, essa afirmação, comparando as áreas, ela é verdade, do ponto de vista lógico. Agora, pessoal, nós podemos calcular estas áreas aqui. Eu vou calcular a área dos triângulos. A área número 1, quanto é que ela vale? Ora, ela vale um dos lados do triângulo vezes o outro lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, repare, a área número 1, ela vale número 1 vezes, que é um lado, o comprimento de um dos lados, vezes o comprimento do outro lado, vezes o seno do ângulo, que compreende os segmentos de reta correspondentes a estes lados. E isso dividido por 2. Então, aqui, só vou especificar que esse seno é de θ. Essa área é uma área verde. Bom, ok. Nós sabemos o quê? Isso aqui é menor ou igual. Eu vou até aumentar o tamanho da tela para trabalharmos melhor. Bom, tá aqui. Aumentei o tamanho da tela. Estamos aqui. Bom, deixe-me ver. Eu acho que vale a pena. Tá, vou deixar desse jeito. Então aqui, essa área é menor ou igual. Vou até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, menor ou igual. A área número 2, aqui, pessoal. Essa área número 2, pessoal, quanto é que ela vale? Ela vale o seguinte. Lembrem-se, agora nós vamos ter que nos lembrar de um detalhe aqui sobre círculo. O detalhe de círculo é o seguinte: quando você tem um círculo de raio R, eu tenho um raio R, eu tô querendo calcular, vou até colocar aqui. Bom, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular a área, pessoal. A área desse círculo aqui. A área toda do círculo. De raio R. O que eu faço? Você aprendeu lá, você pega 2 vezes π, você está dando uma volta completa, você divide por 2 e multiplica pelo quadrado do raio. Repare, o ângulo é 2π. Porque essa fórmula é o famoso
π vezes raio ao quadrado. Na verdade, é a volta completa sobre 2 vezes o quadrado do raio. Isso é o círculo, pessoal. Agora não, eu não tenho o círculo completo. O círculo completo seria algo aqui assim. Mas eu não tenho o círculo completo. Eu tenho só uma fatia do círculo, pessoal. Então, não é 2π sobre 2 vezes o quadrado do raio. O ângulo aqui é θ sobre 2 vezes o quadrado do raio. Essa é a área de um pedaço do círculo, que é o setor circular. Eu vou pegar o θ, o ângulo θ, dividir por 2, olha só, você divide por 2 e multiplica pelo quadrado do raio. Quanto que é o raio aqui? É igual a 1. Você até poderia escrever 1 ao quadrado, mas 1 ao quadrado vale 1. Então, eu vou optar por ocultar esse 1 ao quadrado. É o bastante. Bom, ok. E agora, pessoal, esse θ sobre 2, essa área, ela é menor ou igual à área desse triângulo azul aqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, nesse menor ou igual. É menor do que essa área azul. Bom, essa área azul, quanto que ela vale? Antes eu só vou destacar aqui, isso aqui é amarelo, só porque aqui verde é desse triângulo, amarelo é desse setor circular, azul será do triângulo maior. Essa área, pessoal, vale o primeiro, um dos lados, que vale 1. Aqui é 1, multiplicado pelo outro lado, que é 1 sobre o cosseno do ângulo, multiplicado pelo seno do ângulo compreendido entre os segmentos de reta correspondentes aos lados que eu tenho. Então, é vezes o seno de θ, vezes o seno do ângulo θ. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, aqui o cosseno é θ também. Bom, deixa eu colocar aqui. θ. Ok. Bom, isso, por enquanto, pessoal, nós ainda não avaliamos o limite. Agora, eu vou circular esta última área calculada de azul aqui. Nós já vamos chegar num resultado derradeiro aqui. Aqui eu vou copiar esta desigualdade. Por enquanto, é toda a informação que nós temos. Eu vou copiá-la. Vou copiar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui. Bom, eu vou até aumentar essa lousa de novo. Eu vou vir aqui em imagem. Eu vou colocar aqui, vamos lá, 4.000. 4.000 é o bastante. Beleza. Vamos nos lembrar do nosso grande objetivo aqui.
Nosso grande objetivo é o seguinte: nós queremos avaliar o limite. Repare, eu quero o limite quando θ tende a zero para um ângulo bem pequeno do que o seno do ângulo dividido pelo próprio ângulo. É isso que eu quero avaliar aqui. É quando θ tende a zero. É o seno do ângulo dividido pelo próprio ângulo. Mas reparem, essas desigualdades eu preciso ter θ no denominador. Eu não tenho isso por enquanto, pessoal. Então veja, θ precisa estar no denominador. Eu tenho θ, olha este termo do meio aqui. Ele está no numerador. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Reparem o que eu farei. Eu vou pegar toda essa desigualdade e eu vou inverter. Aqui é seno dividido por 2. Aqui eu vou inverter assim. Vai ser 2 dividido pelo seno. Seno do ângulo. Aqui, pessoal, no meio vai ser 2 dividido pelo ângulo. E este lado de cá, bom, então aqui no meio vai ser 2 dividido pelo ângulo. E aqui, pessoal, deixa eu colocar menor ou igual, menor ou igual. Este lado direito vai ser cosseno dividido pelo seno. Cosseno dividido pelo seno. Bom, existe um erro aqui, pessoal, que eu cometi, que é o seguinte: para a área desse triângulo é um lado vezes o outro lado vezes o seno, e eu tenho que dividir tudo sobre 2, pessoal. Eu tenho que dividir tudo sobre 2. Olha o meu erro aqui. Faltou isso daqui, pessoal. Uma divisão por 2. Aqui o cosseno foi para cima e o 2 também foi para cá, pessoal. Veio um 2 do denominador que inverteu aqui para cima. E aqui embaixo permaneceu o seno. Bom, aqui nós temos θ, só completar aqui. θ e θ. Bom, vamos olhar o que nós devemos calcular. É seno dividido pelo ângulo. Então, pessoal, essa desigualdade, eu vou multiplicar ela inteira pelo seno do ângulo. Inteira pelo seno. Bom, então a equação toda, veja, eu posso fazer algumas coisas aqui. Eu posso obliterar o 2 da desigualdade, porque eu tenho 2 de todos os lados aqui, comparando todo mundo. Eu quero colocar seno em todo mundo aqui também. Eu vou multiplicar cada fração pelo seno. Então aqui vai ficar assim. Aqui eu vou multiplicar pelo seno de θ. Aqui também. E aqui também, pessoal. Agora repare. Olha que interessante. Esse seno, ele poderá ser obliterado com esse seno, se você admitir um ângulo diferente de zero. Assim como esse seno poderá ser obliterado com este daqui.
resultando no seguinte. Olha só. Do lado esquerdo, nós obliteramos tudo aqui. Ficou somente o número 1 aqui. Menor ou igual. Aqui ficou seno do ângulo sobre o ângulo. E aqui ficou quanto, pessoal? Menor ou igual ao cosseno do ângulo. Então, aqui nós temos θ, aqui nós temos θ, o denominador tem θ também. Então, nós chegamos nessa desigualdade, pessoal. Agora, olha que interessante. Na desigualdade, no comparativo de forma completa, sobre todos os termos dessa desigualdade, nós podemos aplicar o limite quando θ vai para 0. Então, eu tenho que aplicar o limite em todo mundo, quando θ vai para 0. Limite. Quando θ vai para 0. Então, esse limite é quando θ vai para 0. Olha que interessante. Limite aplicado a uma constante. Esse termo constante não tem dependência com θ. Então, aconteça o que acontecer com θ, esse valor se mantém igual a 1. Então, olha que interessante. O lado esquerdo, vamos até colocar aqui como verde, né? Ele se mantém igual a 1. Menor ou igual, esse lado do meio correspondia ao setor, correspondia em certa medida ao setor circular. Bom, aqui é o que nós queremos calcular. Aqui não há muito o que fazer. Você só repete o limite. Limite, quando θ vai para 0, do seno do ângulo sobre o ângulo. Bom. Então, aqui eu tenho θ e aqui eu tenho θ. Agora, pessoal, vamos avaliar esse limite do valor superior dessa comparação de limites. Porque, veja, quando θ vai para 0, o cosseno, nós podemos tentar avaliar o valor desse limite aqui. Olha que interessante. Esse limite aqui, você pode substituí-lo pelo cosseno do valor da tendência, pessoal. A tendência aqui é 0. Então, você pode colocar cosseno de 0 aqui, pessoal. Esse valor vai dar 1. Cosseno de 0 radianos é igual a 1. Então, aqui, pessoal, isso aqui é menor ou igual a 1. Bom, isso aqui é menor ou igual a 1. Olha que interessante, pessoal. Esse limite do seno dividido pelo ângulo, ele é maior ou igual a 1, ao mesmo tempo ele é menor ou igual a 1. Esse valor amarelo.
Esse valor amarelo, olha que interessante, amarelo, ele é menor ou igual a 1, só que ao mesmo tempo, esse termo em amarelo, ele é maior ou igual a 1. Imagine que não seja igual a 1. Vamos tirar a parte do igual. Se a gente tirar a parte do igual, nós chegamos num resultado um pouco absurdo. Por quê? Nós chegamos no seguinte, que o termo amarelo, ao mesmo tempo, olha só que curioso, o termo amarelo, ele vai ser menor do que 1 e ao mesmo tempo ele vai ser maior do que 1. Se nós imaginarmos que esse termo amarelo não é igual a 1. Porque lembra, é menor ou igual a 1, ou esse termo amarelo é maior ou igual a 1. Vamos eliminar a possibilidade do igual. Olha só, o termo amarelo é menor do que 1, ao mesmo tempo o termo amarelo é maior do que 1. Como ele pode ser menor do que 1 e também maior do que 1? Por exemplo, se der menor do que 1, daria meio. E se o termo amarelo der maior do que 1, por exemplo, 2, como é que o termo amarelo pode ser ao mesmo tempo meio e 2? Então isso é um absurdo, tá errado. A conclusão é a seguinte, pessoal, o termo amarelo ele só pode ser igual a 1. Para que essas desigualdades sejam verdadeiras, nós chegamos na conclusão que o limite θ tendendo a 0 de um ângulo pequeno do seno do ângulo sobre o ângulo, pessoal. O seno do ângulo sobre o próprio ângulo. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual a 1. Essa é a nossa grande conclusão aqui. Repare. Por conta do absurdo matemático ao qual havíamos chegado, quando nós havíamos excluído a possibilidade do limite ser igual a 1. Se você exclui isso, você chega num absurdo. Então, esse limite só pode ser igual a 1. Guardem bem o resultado deste limite. No vídeo seguinte, nós faremos uma aplicação com este resultado. Então, pessoal, eu fico por aqui. Forte abraço, até mais!